Nós estamos no escritório regional de Pontes e Lacerda e aqui nós vamos conversar com o Rony Damasceno. Ele que é técnico do Centro de Informação de Vigilância e Saúde, veio de Cuiabá justamente para passar informações, dar o suporte para os técnicos aqui do Centro de Pontes e Lacerda a respeito do Covid-19, de toda a situação que o nosso estado vem vivenciando e, claro, o nosso país, mas falando regionalmente aqui. Rony, as informações são fundamentais neste momento que estamos vivendo, momento de pandemia, que as pessoas estão assustadas e as informações são fundamentais neste momento. Sem dúvida. Sem informação você não consegue fazer planejamento, você não consegue implementar medidas pontuais que interrompam o aumento descontrolado de casos. Então, entender o que está acontecendo, qual que é a cadeia de transmissão é fundamental para esse momento. O escritório, as informações repassadas aqui para o escritório são fundamentais neste momento que a gente vem vivido. O trabalho deles está seguindo as ordens? Sem sombra de dúvida. Então, assim, o apoio que o escritório dá aos municípios da região é fundamental porque é o que consolida os dados dos estados, tanto enviando isso para o nível nacional, quanto compreendendo como está a evolução de casos aqui na localidade. Os testes rápidos, neste momento, são importantes para a população? Os testes rápidos, no momento, só prejudicam o trabalho. A implantação e o uso do teste rápido, considerando que é uma doença nova, em que nós não temos uma sensibilidade, uma especificidade boa, ou seja, a qualidade do teste elaborado, de modo geral, não é só uma empresa ou outra, ela nos dá muito falso positivo, muito falso negativo, e elas não servem para fechar diagnóstico. Ela pode, quando muito, nos direcionar a possivelmente um caso existente. O princípio é usar testes de PCR, coleta suave nasal e oral, direcionado às pessoas que tiveram contato com casos confirmados. Então tem uma definição de caso para se usar o teste por PCR. O teste rápido que é feito, seja por empresas privadas, seja em farmácias, elas dão muito erro e pode confundir muito mais do que ajudar nesse momento. Neste momento, como você disse, a informação é fundamental. Existem pessoas que ainda não acreditam nesta doença. Muitas delas não utilizam máscaras, não fazem higienização. É muito preocupante. É só lembrar, Itália e Espanha. O surto começa na Itália em um hospital. E quando eles tiveram aumento de casos fora do hospital, a população da região não foi orientada que aquilo poderia se tornar o que virou a Itália. Então houve um certo negacionismo, houve, sem sombra de dúvida, na região um comportamento desconsiderando a gravidade da doença que resultou num aumento de número de óbitos naquela região. A Espanha, em algumas regiões, por exemplo, próximo a Madrid, você teve vários surtos em ambiente fechado, como de cuidados a idosos, em que desse caso ele extrapolou para várias outras pessoas, levando numa taxa de mortalidade muito além daquela esperada para a região. Então todas as vezes que as pessoas pensam assim, não vai acontecer isso comigo, é quando o planejamento para o futuro fica prejudicado porque você entende que não pode transmitir ou não vai ficar gravemente doente e é quando você fica. Esse processo de negar que a doença é grave e que ela vai acontecer, principalmente sabe que a transmissão no lar e a transmissão no trabalho, elas têm um impacto dentro do hospital, são os três principais ambientes que mais se contamina. A gente pode, de repente, se prever num ambiente que você tem muitas pessoas, mas esquece que quando você recebe visita, amigos que você não vê, você descuida. E é nesse momento que você tem elevação de casos. É muito comum em ambiente de trabalhos, como frigoríficos, como empresas de abatedouros, empresas que em ambiente mais fechado, com temperatura controlada, você tem uma explosão de casos a partir desse momento. Porque você tem um ambiente propício para a contaminação, ou seja, pessoas próximas, ambiente mais climatizado, ambiente propício para que o vírus fique mais tempo no ar e respiração da partícula. Então, a infecção que ocorre nesse ambiente de trabalho por algum empresário, algum chefe, que veio de áreas infectadas, contamina um grupo de pessoas e essas pessoas levam para casa.
Então, elas mantêm a propagação descontrolada do vírus na comunidade a partir do próprio trabalho. Hilda, recebendo uma importante visita do Rony, ele trazendo informações muito importantes sobre toda essa situação do Covid-19 para a nossa região. Sim, a presença do Rony chegou no momento muito oportuno para nós, para a nossa regional, em relação à situação que hoje estamos vivenciando pelo Covid-19. A gente precisa de informação mais técnica, mais precisa, para que a gente não entre assim num colapso, né? A gente está notando que os pacientes estão tendo dificuldade de chegar para um atendimento no momento oportuno. Então, essa orientação que ele veio trazer aos profissionais de saúde vai ajudar e muito para evitar que os pacientes cheguem de maneira já agravada nas unidades de saúde. Uma outra preocupação de toda a região é a questão das aglomerações, né, Hilda? A questão das pessoas estarem trabalhando e posterior se aglomerarem em casa, em locais. Sim, a gente vê isso com bastante preocupação, porque a gente nota-se que os comércios, eles fecham num determinado horário e a população, ele se aglomera ou em residência ou em alguns outros locais e não toma os mesmos cuidados que às vezes estivesse no trabalho. Por exemplo, usar máscara, evitar o distanciamento, e a gente vê que se não tomar medida para que esses encontros sejam evitados, a tendência é cada dia agravar mais a nossa situação. Então é muito importante que a população seja consciente e saber que nós estamos vivendo um período muito preocupante, porque as unidades de saúde, os hospitais estão lotados e cabe a nós usar as medidas de prevenção, que são muito simples: usar máscara, manter o distanciamento, lavar as mãos com frequente, evitar a aglomeração, seja ela de qualquer tipo, em festinha, em grupos de tererés, em rodinha de conversa, esteja evitando. Se as pessoas estiverem em qualquer grupo que vai além de uma pessoa, use máscara. Pode ser na sua própria residência. É muito importante que a gente também tenha os cuidados de higiene na nossa casa.